utilizando a questão cultural para a inclusão social. Enfim, não só o PT, como outros partidos poderiam compor o governo em cima da governabilidade. Hoje a gente percebe que essa falta de habilidade da prefeita faz com que ela fique sem sustentação. Hoje, vamos dizer assim, a própria Câmara Municipal fica, porque os partidos não foram chamados, não foram convidados. Quer dizer, nem para dialogar, pelo menos dialogar. Quer dizer, eu chamo o partido, isso se vai se concretizar, Augusto, uma aliança de governo, se vai compor o governo, isso é um segundo passo. Mas o importante é mostrar boa vontade, mostrar habilidade política, mostrar sensibilidade administrativa, chamar os partidos, dizer, olha, está aí o desafio, ganhei o governo, vamos administrar. E vamos administrar. Ô, Zé Pedro, essas atitudes surpreenderam você, da Antonieta? Porque você deve ter tido um convívio grande com a Antonieta. E a Antonieta é uma pessoa simpática, uma pessoa meiga, educada. Te surpreendeu? Surpreendeu porque eu conheço a Antonieta, mas a conheci. Ela, inclusive, nós fazemos parte de uma mesma comunidade religiosa, nós somos católicos praticantes. Fomos catequistas juntos na comunidade de São José, não nego isso para ninguém. Ela foi catequista comigo, a catequista de adolescentes. Catequista é aquele que prepara as crianças, primeira comunhão, primeira comunhão, o crisma, sim, o sacramento do matrimônio, de batismo e assim por diante. Então ela, o pai dela, o senhor Erasmo também foi catequista junto comigo. Então a família toda participa da comunidade católica, né? E me surpreendeu por essa falta de habilidade, né? E por essa deselegância com o partido que a projetou para o cenário político municipal e regional. E lhe surpreendeu também hoje as críticas que ela vem recebendo quanto ao estado da cidade? Com certeza, né? Você acha que isso está acontecendo você tem assim uma explicação, ou você acha que realmente ela não estava preparada para assumir o governo de uma cidade tão grande como Guarujá? Isso se deve, Augusto, a justamente isso que nós estamos comentando. Essa falta de habilidade na questão de compor o governo com outros partidos. Isso não quer dizer que a prefeita ou qualquer partido vá mudar o seu projeto de governo, vai mudar o seu programa de governo. Não é isso. Mas agora, é evidente que se o PT, se o outro partido vai compor um governo, tem que ter algumas exigências na questão de projetos. Porque mesmo o PMDB, no caso Antonieta, que é prefeita pelo PMDB, tem o seu programa, tem o seu projeto, mas o PT, o programa do PMDB não é o mesmo programa, não é o mesmo projeto do PT. E o PT, então, para assumir, para compor o governo, vai dizer, não, eu quero que melhore aqui na saúde, eu quero que na questão do transporte coletivo, que seja de outra forma, na questão do trato no transporte pesado, que haja uma disciplina dessa e outra forma. Então, tem que apresentar algum tipo de proposta, né? Agora, qual vai ser a relação do PT perante a prefeita, perante a administração municipal, quando você assumir? Veja bem, Augusto, até hoje a prefeita não chamou o PT para conversar. Se a prefeita chamar o PT no próximo ano, que é quando, provavelmente, pelo calendário do Partido dos Trabalhadores, eu assumo 20 de fevereiro como presidente do PT. Se a prefeita mandar um ofício, ou mandar o seu chefe de gabinete, ou convidar o PT para participar do governo, eu, como presidente, eu tenho que agir como presidente do PT. Eu tenho que acolher a proposta, levar para a instância do partido, debater amplamente a proposta que a prefeita fez ou irá fazer ao partido. Se for fazer. Né? Se for fazer. E quem decide não é o presidente. Quem decide é, em primeira instância, a executiva que acata ou não o convite, o ofício, leva para o diretório e, em última instância, Augusto, quem decide é o encontro municipal, que são os delegados. O encontro municipal, que hoje nós elegemos nessa eleição do PED, nós elegemos 192 delegados no município. Então, essas pessoas têm a responsabilidade de representar e debater. Exatamente, de uma possível... E vai ser essa posição que vai nortear
os votos dos vereadores na Câmara, Zé Pedro? Será que acaba com o Nelson Mar votando sempre a favor da prefeita e o Romazini votando... Não, independente, Augusto, independente se a prefeita vai convidar o PT ou não, no início do nosso mandato, com certeza nós vamos chamar os 2 vereadores, o diretório irá chamar os 2 vereadores. Isso você vai tentar resolver? Sim, com certeza. Não é que tentar, não. Vai ter que ser resolvido. Quem vai ser candidato em 2010 pelo PT, Zé Pedro? É uma outra discussão que... Deputado estadual e federal. Nós temos ainda que discutir amplamente. Federal deve ser só a Maria Lúcia Prandi regionalmente ou há a possibilidade de cada cidade lançar um? Eu não posso afirmar hoje, Augusto, se o PT no Guarujá vai lançar candidato a deputado federal. Mas a estadual existe grande possibilidade. Agora, o nome ainda não está definido. O Romazini falou que é candidato. Sim, o Romazini ele se coloca como candidato porque ele é um dos atuais vereadores. O Nelson Mar quer ser candidato? Não, pelo menos não ouvi até hoje ele falar. Mas no PT, ou eu acho que no PT, em qualquer outro partido, um dos pressupostos para ser candidato é ser filiado. Então qualquer filiado pode ser candidato. E quem tem mandato tem um privilégio. Não tem. Não existe candidatura nata no PT. Não, quando eu digo privilégio, eu digo no aspecto político. Ele pode ter melhores condições, vamos dizer assim. Tá. Melhores condições, maiores possibilidades. Mas eu posso ser candidato. Não, todos podem. Eu posso, o Edilson pode, a Cecília, vamos dizer assim. Para estadual... É natural que você tenha que, para estadual, você tem que ter um mandato. Quem tem um mandato, eu entendo que não é nato, mas existe ali uma vantagem, maior, vamos dizer assim. Isso sim. Mas isso não está decidido. Isso não quer dizer que o Romazini seja o candidato a deputado estadual. Agora, ele poderá ser, né, com certeza colocará o nome dele, a direção vai discutir amplamente, vai debater, e se for a direção entender que o Romazini é o candidato, será o Romazini. Se for outro candidato, será outro candidato. Ô Zé Pedro, você, deixa eu pensar como é que eu vou falar para não deixar você numa situação difícil. Vamos pensar aqui. Você fez a prefeita ter a primeira derrota dela politicamente, né? Ela ganhou uma eleição, atropelou a família Mariano, mas esbarrou no Super Zé Pedro? Não diria isso, né, Augusto? Eu acho que... Ela tinha um candidato, aí não vamos falar nome, mas ela tinha um candidato. E olha, investiram, hein? Muito suor. Investiram muito suor. Eu entendo. Esbarrou na tua simplicidade, Zé Pedro? Eu sempre fui. Eu, humildemente falando, eu fui vereador por 2 mandatos, fui assessor parlamentar da deputada Maria Lúcia Prandi por quase 7 anos. Fui sindicalista. O Reginaldo também foi assessor. Ele ainda é assessor dela. Ele ainda é assessor? Ainda é assessor da deputada Maria Lúcia Prandi. Então a Maria Lúcia Prandi está afinada com a prefeita? Não sei. Eu acredito que a Maria Lúcia Prandi ela é uma deputada muito ética, não é? E com certeza ela já visitou a Antonieta. Te ligou parabenizando a Maria Lúcia Prandi? Não. Ainda não? Não. Mas eu acredito que a nossa vitória se deu à nossa organização, à luta dos nossos filiados. Inclusive, eu peço a permissão para você para agradecer a todos aqueles que votaram em mim, também aqueles que não votaram, os filiados do PT, mas principalmente, Augusto, aqueles que trabalharam. E de um modo especial, o nosso presidente, atual presidente, o Edilson Dias, que é uma pessoa extremamente competente e muito organizado. E foi dada essa organização, essa luta das pessoas que foram visitar. Eu também saí a campo, visitei, conversei, fui em várias casas pedindo voto, não me furtei em pedir o voto. Uns disse não, a maioria disse sim, e o resultado está aí. Vencemos 3 candidaturas. Você vê que é interessante, né, Augusto? Vencemos um vereador, que foi o Romazini, vencemos o Reginaldo, apoiado pelo Nelson Mar e a deputada Maria Lúcia Prandi, e conseguimos vencer
Ainda no Nilton Conceiçãozinha, que é um sindicalista, né? Mas vencemos 3 candidaturas e vencemos no primeiro turno. Isso realmente é gratificante. O meu amigo Cláudio Rodrigues, da Vila Alice, está ligando para você. Zé Pedro, parabéns pela vitória na liderança do PT. Boa sorte. Muito obrigado. Cláudio? O Cláudio Rodrigues. Cláudio Rodrigues, muito obrigado. E com certeza, Cláudio, farei o possível e o impossível para não decepcioná-lo. Agora, um outro tema importante, você estava falando dos nomes. Por exemplo, a cidade hoje vive um problema nas ruas de iluminação, os próprios municipais que estão abandonados, e essa secretaria que cuida disso está na responsabilidade de um ex-integrante do PT, que é o Averaldo. O Averaldo está à frente dessas secretarias. Você acha que ali é incompetência do Averaldo ou ele não tem estrutura suficiente para colocar em prática o que ele aprendeu no PT, Zé Pedro? Veja bem, o Augusto, é difícil. Como é que está a situação do Averaldo? Porque ele é filiado do PT? Não. Todas as pessoas que integram cargo de confiança, comissionado, que a prefeita requisitou, lá chamou, foi tentando minar o PT. Que absurdo. Aí o PT deu um prazo para que essas pessoas pedissem a sua desfiliação. Os que não pediram, o PT afastou. O Averaldo pediu? Não, o Averaldo foi uma das pessoas que... Foi desligado. Ele foi desligado do PT. Mas desligado é do diretório ou foi desligado do partido? Porque ele ocupa um cargo de confiança. Ele é secretário. Ele foi um dos que a Antonieta roubou do partido, tentou roubar. A prefeita o chamou e ele... Mas não chamou, né? Isso daí, desculpa. O certo seria procurar o partido, não é isso? O certo seria aquilo que nós falamos no início, falta de né? habilidade, deselegância com o partido, porque se a prefeita entendia que no PT tinha quadros que interessavam o seu governo, ela deveria ter conversado poderia com estar convidando o partido, estar chamando o partido, conversar, dizer, olha, eu preciso desse, então eu quero compor com o partido. Pelo menos eu estou comunicando ao partido que eu vou precisar desses filiados. Zé Pedro, esta semana nós tivemos... Vamos ver, alô, boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Augusto. Quem é? Walter França, da Jardim Boa Esperança. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem? Diga lá. Primeiramente, queria agradecer você pela audiência. Obrigado. E meu vizinho aqui, o Zé Pedro, que mora aqui na Arizene Salinato Ferreira, tá? Mas o que eu venho, o motivo meu principal é um acidente que nós fizemos aí, por volta de 15 para as 7, ali na Rua do Adubo, com a ACTA, né? Aquela associação, tá? Aí eu fui atropelado, um estudante, aproximadamente de 11, 12 anos, e é desagradável. O semáforo não estava funcionando, para variar, né? Estava só em luz amarela, e a criança, talvez, pelo fator de os veículos não com aquela luz amarela, eles não param de hipótese alguma, e o caminhão veio a atropelar o estudante. É o Gabriel, aproximadamente, como eu falei, de 11, 12 anos. Que absurdo. Isso é comum, né? Isso é comum na Rua do Adubo, hein? Agora, Augusto, será que nossa administração não pode colocar um agente de trânsito, principalmente nos focos aí, principalmente na entrada, assim, tipo 7 horas da manhã, na saída? Isso acho que não tem nem como te falar, porque eu que chamei o resgate, sabe, eu que tranquilizei a criança, sabe, acho que alguém tem que tomar atitude isso. Esse semáforo nunca está funcionando, ele sempre está naquela luz amarela, piscando, e a criança quer chegar ao colégio 1º de Maio, que é o acesso, né? Às vezes que está atrasado, às vezes os caminhões não param quando está a luz amarela. Meu amigo, nós vamos comentar aqui a sua informação, você vai ouvir pela televisão, obrigado pela participação. Ô, Zé Pedro, o que mais nós temos aqui reclamações são os buracos na cidade, o descalabro nas licitações vergonhosas, e para quem veio do PT e trouxe toda aquela bagagem da moralidade, eu fico surpreso como a Antonieta não enfia a cabeça debaixo da terra, porque se fosse qualquer outra pessoa, uma licitação de 15 milhões para comprar uniforme escolar, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha.
e eu tenho uma informação de pessoas de dentro da prefeitura de que ela está muito brava, que nós falamos aqui no programa isso, e que ela não admite que seja colocada em dúvida a honestidade dela. Prefeita, se é a senhora, se não é a senhora, a responsável é a senhora. Se é a senhora, uma decepção para a cidade toda. Se não for a senhora precisa saber rodeada de quem a senhora está. Agora, uma das outras preocupações